Por que a gente nunca falou em engravidar? Por que a gente nunca falou que a gente queria engravidar? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, mundo? Por que a gente nunca falou sobre isso antes? Só falou agora, hein? Mas antes disso, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em gostei aqui no vídeo. Tem um dedinho aqui embaixo, clica em gostei. Se tu não é inscrito no nosso canal, se inscreve, fica por dentro de todos os vídeos, acompanha a nossa loucuragem, nosso mundo, baby, daqui a pouco tá aí. E também temos um Instagram, Casal Tatuado. Então tu vai lá no Instagram, depois que você vai lá no Instagram, segue a gente lá no Instagram pra acompanhar nossas fotos. A gente posta stories diariamente, tem muita comida, muita comida, muita comida. E uma gatinha com sono. Então já sabe, né? Tamo junto. É nóis. Algumas semanas atrás, ou um mês atrás, eu acho, né, recebemos uma pergunta lá no nosso Instagram, né? Uma seguidora falou: por que vocês nunca falaram em engravidar antes? Só agora vocês falaram sobre engravidar. E é um assunto muito complicado, porque a gente achou muito interessante a pergunta dela. Porque é a dúvida de muita gente. Sim. Né? Porque a gente começou a falar sobre tentante em outubro de 2019. Outubro, setembro, né? Por aí a gente começou a falar sobre tentante. Só que antes de começar a falar sobre esse tipo de assunto, mundo, a gente conversou muito. Foi muito difícil, foi muito complicado. A gente sempre falava, tá, vamos começar a falar sobre esse assunto. Vamos compartilhar com o pessoal sobre esse assunto. Tá, agora a gente vai gravar sobre esse assunto. E a gente não ia, porque a gente sempre teve muito o quê? Muito medo. Muito medo, e é uma ferida muito aberta ali, que machuca toda vez que a gente tocava no assunto. Eu já começava a chorar, daí o dia já não tava mais legal. Então tudo isso acabou, foi um processo que a gente foi tomando até chegar nesse vídeo. Mas um dos motivos que a gente nunca falou foi a questão muito do medo e a vergonha, assim, do que as pessoas iam achar. E eu já me achava muito incapaz de fazer um filho. A gente se achava muito incapaz, na verdade, de ter uma família. E outra coisa muito importante, principalmente sobre tudo isso, era principalmente a questão da Tainá, a questão da mulher, a questão de gerar um filho. Então tinha que ser no tempo dela, não adianta. Muito delicado, muito delicado. Às vezes eu queria falar sobre o assunto, eu falava, vida, vamos gravar hoje. Só que não dependia de mim. Mas eu travava. Porque imagina uma mulher que quer gerar um filho e não consegue, sabe? Do mesmo jeito a gente sabe que tem essa questão do homem, né? Eles falam muito sobre isso, homem, preconceito. O homem é muito preconceituoso, da questão de, sou homem. Passando um cavalo ali. Passou um cavalo. Que é o cavalo? Anda, anda. Então a gente sabia que a gente tinha que esperar o momento certo da Tainá. Ela tinha que estar preparada, que foi quando chegou esse dia, sabe? Então a gente até falou, imagina a gente com 14 anos, no caso da Tainá, falar: ô mãe, ô pai, eu quero engravidar. Nossa. Imagina como seria a reação. A reação, na verdade, né, no geral da família já foi punk por aceitar a gente namorando cedo. Imagina como que seria falar sobre gravidez na época ainda era uma criança, né, de 14 anos. Sim. Não, 14, 15, 16, 17, todo mundo falava que tinha uma vida pela frente. Tem que aproveitar. Na verdade, eu já via quando perguntavam se eu era casada. Assim, quando o preconceito surgia. O preconceito já surgia no momento que eu era casada, e logo vinha a pergunta se a gente tinha filhos. Então parecia que a gente tinha casado por ter filhos. Mas daí tu ficava pensando que o preconceito já surgia nesse momento. Quando a gente falava que não tinha filhos, parecia que era um alívio pra pessoa. Parecia que a pessoa que tava no relacionamento, parecia que ela que ia engravidar, ela que tem que ter todas as responsabilidades. Parecia que a gente tava num relacionamento, numa prisão, porque assim, a visão que a gente tinha externa de um relacionamento era como se a gente estivesse vivendo numa prisão. E falar sobre filhos era com muito essas difícil. pessoas era muito difícil, não tinha. A gente não tinha ninguém pra falar sobre. Na verdade, não tinha ninguém. A gente sempre sofreu sozinho. A gente sempre sofreu. A gente sempre teve um ou outro só. Porque era só julgamento, era só julgamento. E as pessoas não conseguem entender que cada casal tem seu tempo, cada pessoa tem seu tempo. Cada casal tem sua história. Tem sua história. Então quando a gente decidiu que, pra mim, por exemplo, com 18 anos não teria nenhum problema, assim como 15, 16 anos engravidar,
não teria problema a gente engravidar neste período, para outras pessoas teriam, só que as pessoas não conseguem respeitar essa tua decisão e acabam te julgando. Então a gente não falava muito por isso. Porque não, a gente não falava muito, não, a gente não falava nada. Porque sim, não tinha. Se a gente tentasse falar sobre gravidez com qualquer pessoa, e a gente tentou. muito. A gente tentou trocar ideia com pessoas, só que o que acontecia? Vocês são muito novos, vocês têm uma vida toda pela frente, vocês têm que aproveitar a vida. E a gente sempre falou isso, que eu sempre fiquei muito puto. Aproveitar a vida para pessoas, desde que a gente começou a namorar, sempre foi o quê? A gente ser adolescente, a gente ir pra festa, a gente ser consequente, pra putaria, usar droga, o caralho a quatro, sabe? A gente nunca foi assim. A gente aproveitava da nossa forma, mas a gente aproveitava. E questão de sexo também, tinha muito isso. É que sexo a gente sai dando pra todo mundo, sai comendo todo mundo, bem na palavra que a gente via, sabe? Então pra gente nunca foi isso, pra gente foi algo muito além disso. O nosso aproveitar, a gente aproveita a nossa vida até hoje, vai aproveitar com o Ethan. A gente é tranquilo, na verdade, em questão de aproveitar. A gente não precisa estar embalado ou encher a cara pra então, aproveitar. Esse foi o grande motivo por que a gente nunca falou. Porque a gente sempre foi muito julgado, a gente sempre foi julgado, sempre por qualquer pessoa que a gente tentava falar sobre, ou na maioria das vezes a gente não falava sobre, mas a gente era julgado porque vocês são casados, 16 anos, sim, a gente é casado, você já tem filho? Não tenham filho agora, não coloque filho no mundo, não façam isso com filho, não. Vocês são muito novinhos, vocês vão se arrepender. Então, nossa, foi muito foda, mano, mas esse foi o grande porquê da questão. A gente nunca falou sobre ter filhos, né? Complicado? Foi muito complicado, mas mais uma vez superamos e a gente sempre supera. Quase 11 anos se passaram, então aqui estamos. Esse foi o motivo, por que a gente nunca falou sobre engravidar, né? Tem coisas que infelizmente a gente não tem com quem contar, não tem com quem falar, a gente tem que lutar sozinho, né? As nossas lutas, e a gente essa foi uma das nossas lutas que a gente lutou sozinho. A gente foi muito julgado, muito apedrejado, e a gente ficava assim, por quê? Porque a gente sabe o que a gente quer, a gente sempre soube o que a gente queria. Tanto que aqui estamos, né? O tempo passou, né? Se passou quase 11 anos já, e aqui estamos. Então todo mundo que apedrejou, que julgou a gente, chupa seus...